A juventude e o povo em geral, todo mundo nas ruas das cidades, todo mundo protestando, todo mundo reivindicando, e a gente não tem ainda a verdadeira dimensão da coisa, nós precisamos de mais análise. E eu trouxe um conhecido advogado do Pará, acostumado a analisar essas situações, e que hoje se dispôs a vir como cidadão e não como advogado. Um cidadão do Brasil, brasileiro, paraense, que está assistindo isso por esse país afora. E vai conversar conosco sobre isso. Doutor Sérgio Couto. Tudo bem, Gil? Como é que está o meu querido amigo Gil? Estamos aí na luta assistindo às insatisfações. Sérgio, hoje, no horário da gravação, que nós gravamos na quinta-feira para a exibição no sábado, está havendo uma manifestação paraense, uma passeata, como a gente chamava antigamente, passeata. Eu não sei como é que chamam hoje em dia. Passeata, sim. Passeata lá, que deve estar agora nesse horário na frente da prefeitura. Ainda não, talvez. Ainda não. Veja bem, nós temos uma história na política estudantil, você principalmente participou de grandes passeatas, de grandes ocupações de prédios públicos, de faculdades, de universidade, e naquela época se tinha um objetivo, certo? Ou seja, a faculdade de contra Direito... o 477, né? E mais, a faculdade de Direito requisitava naquela época, lembra, que houvesse o curso noturno, que não havia o curso noturno na faculdade de Direito. Verdade. E foram conquistas desses movimentos estudantis. Hoje, saímos do concentrado para o difuso, né? Isso é palavreado de advogado. Né? É verdade. Cada um quer uma coisa. Como é que você está vendo isso? Olha, eu estou vendo com muita alegria, em primeiro lugar. Por que alegria? Não pelo vandalismo, não pela destruição. O meu cunhado, o Osmar, o irmão da Beth, ele outro dia telefonou para mim e disse: Sérgio, passeata sem tumulto não é passeata, é procissão. Então, passeata tem que ter confusão. O que não pode ter é depredação. Certo. E é verdade. Nós temos aí uma característica singular nesses movimentos que nós podemos chamar de a primavera brasileira. Como seja a não partidarização e a não ideologização do movimento. O que é fantástico. O que é fantástico. Porque quando a coisa é liderada por uma facção política ou por uma convicção ideológica, as coisas se tornam fáceis de explicar. Bem, está servindo a um determinado interesse político, partidário ou ideológico. No caso da Primavera Brasileira, nós estamos assistindo a alguma coisa genuinamente popular. No sentido de que o povo desorganizadamente se organizou num objetivo singular de reivindicar aquilo que acredita que sejam seus direitos, e são seus direitos. Saúde, segurança, educação. Nunca se viu, por exemplo, aqui em Belém do Pará, 30 bebês serem mortos, ou terem sido morridos, entre aspas, né, terem sido morridos, na Santa Casa de Misericórdia. E isso aconteceu também, é uma repetição de um fato que aconteceu há não mais do que um ano. Não é possível mais se imaginar que se tenha uma universidade cheia de cotas, partes, quando os negros, os índios, os outros, as minorias, não precisam disso, porque nossas minorias são todas capacitadas. Não se pode mais admitir que não haja nenhum cidadão que não tenha sido assaltado ou que não conheça alguém que tenha sido assaltado. O 0,20 centavos é apenas alguma coisa descartável nisso aí. Esse 0,20 centavos sequer serviu de estupim. Isto apenas foi uma maneira de dizer, bem, daqui em diante chegou no limite. E isso dá uma ideia bem
delineada de que o povo não é burro. O povo vai aceitando, o povo vai engolindo. Usaste a palavra, vai engolindo, mas até um dia que regurgita. E esse dia chegou. Daqui em diante o Brasil não vai ser mais o mesmo. Os políticos, os corruptos, esta canalice que está aí no nosso Congresso Nacional, não pode mais continuar. Como diz o negro que tem orgulho de ser negro e não vergonha de ser negro, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, como eu tenho orgulho de ser negrinho, um pouco desbotado, mas sou negro. Só pega a cor verdadeira quando vai para Salinas. Quando vai para Salinas, é verdade. O que está se vendo aqui, um escárnio, um homem que já renunciou para não ser cassado, ser o presidente de um poder constituído, o poder legislativo. Nós estamos vendo um cidadão que é cheio de preconceitos ser presidente da comissão mais importante da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Direitos Humanos. Nós estamos assistindo um movimento para impor uma situação de submissão do Judiciário ao Congresso Nacional. Nós estamos assistindo uma coisa que eu defendi lá no Conselho Nacional do Ministério Público como uma política da ordem. Mas deveríamos ser 200 milhões de investigadores, e não apenas o Ministério Público e a polícia. Mas não somos. E todos nós que, quando falamos em investigar a vida dos outros, a minha vida pode investigar. Eu dou meu livro de cheque para quem quiser, o meu segredo bancário, o meu segredo fiscal. Eu não engano ninguém. Então por que eu vou ter medo de quê? Então o que está se passando é o seguinte, foram acumulando, aí deu o estouro da boiada. É isso que está, no meu entender, se passando no Brasil. Isso me traz um orgulho de ser brasileiro. Por causa da reação? Isso. Nós deixamos de ser cordeiros. Deixamos de ser cordeiro. Aliás, essa expressão que eu escutei antes, deixamos de ser cordeiro. Não porque o cordeiro não reage, até o cordeiro reage. Em determinada situação, até o covarde reage. Até o covarde, como dizem os mexicanos, né? O valente vive enquanto o covarde quer. Porque o dia que o covarde resolve ser valente igual o valente, ele mata o valente. É verdade. Agora, o que eu vejo também, Sérgio, você tocou no problema da passagem. A gente vê o mundo civilizado, o governo do mundo civilizado, certo? Apesar de hoje estar em debacle econômico e financeiro, há toda uma preocupação de política de bem-estar. Ou seja, eles lutam e estabelecem a legislação para melhorar a vida do povo. Por exemplo, você vai numa Baviera, na Alemanha, tudo ali é voltado para o bem-estar do povo. O governo não quer que o povo se estresse. Quando acontece é porque são conjunturas internacionais. Mas aqui você pega um ônibus que a janela não abre, desconfortável, calorento, lotado. Na hora que você precisa, ele está lotado. Na hora que você não precisa, sai 200 ônibus atrapalhando o trânsito, vazios. Então o povo começa a sentir falta do bem-estar. O povo precisa de bem-estar. Essa é a política do welfare state, ou a política da busca pela felicidade. Pela felicidade. Mas eu acho que não é só isso, viu? Porque em toda a história da humanidade, existem os líderes e os liderados. O que está havendo é uma rebeldia dos liderados contra os líderes. Quando a liderança perde qualidade, quando os líderes são, às vezes, muito mais malfeitores do que os pior dos malfeitores dos liderados, parece que é alguma coisa transcendental. Alguma coisa que não se explica, ou pelo menos a psicologia das multidões até hoje não conseguiu explicar, quando é que aquele limite de tolerância é superado e, a partir daí, como se houvesse uma combinação, uma conspiração, aliás, é um livro que tem um extraordinário, uma conspiração aquariana, uma conspiração para o bem, uma conspiração para a paz, faz com que aquela, digamos assim, inércia
seja superado, e muitas vezes essa onda de revolta é onde inicia um progresso, o termo de kickoff para o progresso. Nós precisaríamos do estudo da Margaret Mead em antropologia para sobre o que está acontecendo. Então, já tem estudos, por exemplo, da psicologia das multidões. O que é, por exemplo, que está havendo nessas violências, na questão de violência? Duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, um arquiteto, um estudante de arquitetura, que disse que estava fazendo aquilo e que pede desculpa. Aquele é levado pelo efeito manada, ou seja, ele se sentiu que ele estava apoiado pela certidão, ou melhor, pela multidão, e não ele estava servindo a multidão. Ele se torna, então, uma pessoa que se supõe o líder total daquela multidão, e se sente mais forte. E no momento em que se sente mais forte, psicologicamente, ele extravasa todos os seus recalques, todas as suas frustrações. Outro causador, outro agente do desequilíbrio e partir para a violência é o infiltrado, é o agente de contra-informação. Isso era muito utilizado pelo SNI. Pode ser de qualquer partido, pode ser... Não, ele é treinado para ser colocado na multidão, que pouco raciocina, para conduzir a multidão para a violência. Mas como essa multidão de hoje já estava preparada para não ser violenta, estava falando em amor e não em guerra, ele se tornou o guerreiro sozinho. E aí a multidão repeliu. Eles continuam fazendo o vandalismo, mas você vê que ele tira a camisa, põe a camisa no rosto. Exatamente. E eles trabalham isolados. E tem vergonha de si mesmo, a não ser que ele esteja sendo pago pelo próprio governo. Ninguém me surpreenderia se dissesse, olha, nós prendemos o fulano de tal aqui, que é funcionário da ABIN ou Brasília, no movimento de Brasília, eu vi na Globo News a fotografia, as fichas funcionais de funcionários da Secretaria de Planejamento da Presidente da República. Pois é, a infiltração, né? Devem estar infiltrados lá, eles não são os líderes. Considerados líderes. Só que não há líder nesse caso. Eu vejo os governos chamarem, querem conversar com a liderança. Como? Não tem liderança. Não, é um negócio espontâneo, né? Não tem liderança, há um movimento na internet. Por exemplo, hoje eu vinha sair para gravar, eu moro na Nazaré, ali perto do campo. O movimento ia começar no campo, pedi para minha filha, como é que vai ser o movimento? Ela disse, eu vou entrar no Facebook. Mandou para mim um roteiro da passeata que está no Facebook. Pois é, e com uma vantagem aqui em Belém, hein? Que nenhuma das outras que eu saiba, né? Pode ser que todas tenham até melhor. A manifestação de hoje saiu de Belém com uma pauta. Vamos chegar com o prefeito e vamos dizer o que nós estamos protestando é contra isso. Então, isso significa dizer que eles podem estar desorganizados, mas não estão desarticulados. Existe um subconsciente, ou melhor, um superconsciente da multidão que preside e é comum a todos. Nós estamos chegando ao final já. Isso. Certo? Eu vou agora dar uma saidinha para ali, você aguarda aí, que eu vou fazer o Momento Sindicom e volto já para nós encerrar o programa. Positivo.